Um motorista de aplicativo de apenas 39 anos foi morto numa tentativa de assalto em Senador Camará. Quem está nesse caso é o Jackson Silva, mais. Eu quero que o Jackson vai trazer as informações agora, mas o absurdo do absurdo, tentaram uma transferência, ele era obeso, aí não tinha tomografia para obeso, ele teve que voltar para o hospital onde foi atendido. Um desespero diário de motoristas de aplicativos diante da violência. Muita gente para de circular até na Zona Norte. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Eu estou em Deodoro, na zona oeste do Rio, onde morava Wagner Ferreira. Isabelle, ontem, por volta das 8 horas da noite, ele estava exatamente ali, ó, naquele campo de futebol, treinando, fazendo exercício, quando saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Testemunhas contaram que ele foi visto em uma rua ali próxima a Senador Camará, quando viram o som de tiros e dois homens saindo do carro dele. Logo depois, mesmo ferido, ele foi socorrido em hospitais da região. Mas essa transferência de um para o outro, infelizmente, ele não conseguiu resistir aos ferimentos. Daqui a pouquinho mais detalhes com a família, falando também sobre essa indignação, né, de não conseguir socorrer o Wagner Ferreira. Isabelle Benito. Que são 2 capítulos de violência e desespero deles. Daqui a pouco o Jack conta as 2 histórias dentro da história do caso do Alex. Oi, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Eu estou em Deodoro, na zona oeste do Rio, para mostrar onde o Wagner Ferreira, de 39 anos, nasceu e foi criado exatamente nesse bairro. Ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, ele estava exatamente nesse ponto, mostra Pedro Mota, fazendo um funcional com amigos, com parentes, queria realmente emagrecer. Logo depois, ele recebeu uma chamada para a praça em Realengo. E aí ele seguiu de carro em direção a essa praça em Realengo. E, segundo informações, o destino seria na Rua Guiné, em Senador Camará. Agora, Isabelle, adivinha quem foi que chamou? Uma mulher, tá? Eu vou só falar o nome dessa mulher, porque a polícia já está investigando. Essa mulher, ela vai ser chamada para prestar depoimento. Então, em primeira mão, a Sabrina Vieira. Ela solicitou essa corrida com o Wagner, tá? Ali na praça em Realengo. E logo depois, seguiriam ali para Senador Camará. Quando ele chegou ali nessa praça, a Sabrina não estava lá. Eram 2 homens armados. Só que até então, o Wagner não sabia. Ele seguiu com esses 2 homens em direção a Senador Camará. No meio do caminho veio o assalto. E quem vai falar com a gente agora vai ser o irmão dele, o Wanderson. Muito obrigado aí pela sua participação, meus sentimentos. Nesse caminho, quando ele recebeu a ligação, né, a chamada, aliás, da corrida, era na praça ali em Realengo. Logo em seguida, eles seguiram em direção a Senador Camará. Aí teve a questão da tentativa de assalto, né? Como é que foi? Então, segundo informações que nós conseguimos obter, foi pedido no InDrive, no aplicativo InDrive, uma corrida no nome dessa menina que você já falou o nome dela. E foi na estação de Realengo, na estação de trem de Realengo. Eles rodaram com o meu irmão aproximadamente 27 minutos. Não sabemos ainda se eles fizeram algumas transferências bancárias da conta do meu irmão. Só conseguimos descobrir que levaram a carteira dele. Não conseguimos localizar. E foi numa rua próxima à Rua Guiné, onde seria o destino final da corrida. Vitimaram o meu irmão. Infelizmente, ele me falou ontem que ia deixar de trabalhar no Uber, comprou um carro e iria trabalhar com entrega do Mercado Livre, porque o Uber estava muito perigoso, ele rodava à noite. Aí falou que já estava cansado disso, que todo dia saia com uma preocupação, não sabia se ia voltar, não conseguia descansar. Aí ele estava buscando outros meios, tinha o sonho de abrir a hamburgueria dele, que ele sempre falava comigo, eu incentivava ele. Aí, inclusive, o rapaz ligou pra gente que conseguiu cadastrar ele no Mercado Livre e falou: "Ei, Wagner, vamos começar hoje as entregas, tá empolgado?" Aí o amigo dele da igreja atendeu e falou: "Infelizmente, o Wagner não vai conseguir fazer as entregas porque ele morreu no dia de ontem." Isabelle Benito. Meu querido, primeiro é o seguinte, toda a força para você, porque eu sei que você tá acompanhando aí sua família, é um desespero,
batalhador, 39 anos, a gente vê o medo diário que ele já tinha e tantos outros motoristas de aplicativo. Só para a gente entender a história, e eu estou com o delegado aqui no estúdio, essa corrida que eles chamaram, você acha que já tinha essa intenção de fazer o assalto, né? Porque algumas pessoas disseram ali em relação aos disparos, ao que aconteceu. Você já tem alguma informação a mais depois que vocês estiveram à delegacia, depois dessa notícia triste? Aliás, depois eu também gostaria que você contasse para a gente o absurdo que foi tentar transferir durante ainda quando ele foi levado para o hospital. Mas antes me conta, a dinâmica, o que você sabe da dinâmica? Essa mulher chama e a partir daí tem já a tentativa de assalto em Senador Camará? Então, Isabelle, nós só conseguimos obter a informação porque o amigo dele conseguiu ter acesso aqui à conta e antes dele fazer essa corrida ele estava aqui no campo fazendo funcional com meu primo e com outros aqui que também fazem funcional. Ele estava bastante animado, meu primo estava incentivando ele a emagrecer. Aí ele saiu daqui por volta de 9h30. E acredito que tenha sido a primeira corrida que ele aceitou. Eu sempre orientava ele, por ter experiência, por já ter trabalhado como motorista de aplicativo e por trabalhar na rua. Então eu sempre orientava ele, cuidado com certas corridas, não pega dois homens, para sempre à frente, nunca para no endereço que colocaram, avalia, dê preferência a transportar senhoras de idade, mulheres, no horário de trabalho, horário de expediente, muda esse teu horário. Se for trabalhar à noite, trabalha mais pro lado da Zona Sul, justamente para tentar evitar esse tipo de situação, que a gente sabe que no Rio de Janeiro, infelizmente, ele não vai ser o primeiro, não vai ser o último, não foi o primeiro, não vai ser o último, infelizmente. E ele conversou comigo ontem, eu até mostrei os áudios pro meu primo, pros amigos dele, ele falando comigo que era o último dia dele de Uber, que se Deus quisesse ele não ia mais trabalhar como motorista de aplicativo, mas infelizmente não deu tempo, Isabelle. Eu não sei se você tem o áudio aí, também não sei se seria legal para você ouvir, estou aqui, eu vou falar com o Carlos Augusto, primeiro nesse ponto. Carlos Augusto, a partir da plataforma, a polícia tem que fazer esse pedido, porque seguindo a orientação, quem faz o pedido ali é uma mulher. Ontem eu peguei uma motorista de aplicativo, a Leticiane, que assiste a gente todos os dias, um beijo para ela e para o marido. Ela e o marido têm 2 carros, eles têm 2 filhos, eles trabalham, eles decidiram depois de sentir essa situação de medo, decidiram não trabalhar mais na Zona Norte, ou seja, as pessoas da Zona Norte, só limitar Zona Sul e Zona Oeste em determinados locais, parar de trabalhar às 10 horas, o que para ela é ruim, porque ela falou que depois tem, que provavelmente o que acontecer com o Wagner, é um horário que daria mais dinheiro, então eles têm que limitar. E eu falei, por quê? Ela falou, porque é risco o tempo todo. Você fica angustiado o tempo todo, você fica esperando o passageiro que pode levar em risco o tempo todo, e uma hora pode acontecer. Eu sou mãe de família e meu marido também trabalhamos na mesma coisa. A polícia pega essa chamada, é uma chamada de uma mulher, a partir daí, porque o latrocínio, gente, é muito difícil. Quando há uma execução, alguém tem um laço com a vítima, seja de raiva, seja que a polícia puxa esse fio. No caso de latrocínio, é mais difícil porque a maldade cruza a tua frente. Mas no caso dele, tem uma plataforma de aplicativo. Não é uma coisa premeditada que a pessoa estudou antes, que deixou rastros, que deixou um caminho para você percorrer, Sim, como em outros crimes. Por isso que o latrocínio é mais difícil. Mas o latrocínio está se tornando um trabalho muito melhor de ser feito, Isabelle, porque qualquer lugar hoje tem câmera. Qualquer lugar você tem, logicamente, essa chamada vai ser investigada, os momentos que antecedem uma ocorrência policial, um crime de homicídio, um crime de roubo. Mas a partir da base do aplicativo, que é uma mulher, dá pra saber, ele teve acesso ali à conta do primo? São sempre analisados de forma muito profunda, então essa chamada vai ser analisada de forma muito profunda. Mas hoje você consegue fazer um caminho inverso do latrocida, você consegue saber aonde ele pegou o carro, em que momento ele saiu de casa, você vai de trás para frente, que ali não tem câmera, mas ali tem. Ali não tem câmera, mas ali tem. Então você consegue traçar uma rota. A imagem dessa
dessas pessoas que foram as últimas pessoas que estavam com ele dentro do carro. Exatamente. Carro esse que aparece na tela, Jackson Silva, que tem as marcas dos tiros, que a gente está vendo aí, esse pó branco é o pó da perícia do GEL, que é o setor da Polícia Civil que faz a perícia logo após o crime para digitais e tudo mais. Um segundo ponto que eu queria que você tocasse em relação à história do Wagner é que eu fiquei chocada. É que o Wagner, a gente sabe, ele estava tentando emagrecer, ele era obeso, ele é levado para o Albert Schweitzer, o irmão pode me corrigir. Chegando lá, os médicos têm uma bala alojada na cabeça. Aí os médicos falam que precisam de uma tomografia, consegue uma transferência, ele com vida ainda. O irmão pode me corrigir. Aí ele é transferido, se eu não me engano, para o Getúlio Vargas. Quando chega no Getúlio Vargas, transferem. O Getúlio Vargas fala, mas a gente não tem esse equipamento também. Transferiram ele, é isso que aconteceu, Jackson Silva. Transferiram ele, lutando contra a vida, sem ter informação de que no Getúlio Vargas também não tinha esse aparelho, é isso? Isabela, infelizmente, tá? Foram 6 horas tentando socorrer. Primeiro fui para um hospital, aqui não tem como fazer, vai para o outro, ficou nesse vai e vem. 6 horas, muito tempo, ele vivo ainda, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, tiro na cabeça, né? Levando para o hospital, pensando que tivesse a possibilidade de ajudá-lo, né? Aqui não tem como, leva para o hospital, traz de volta, realmente dá revolta. Sim, com certeza. Eu cheguei primeiro do que a ambulância que transportou ele para o Getúlio Vargas e de imediato eu fui na recepção, me deram a informação que um homem por volta com a idade entre 40 e 44 anos iria dar entrada com um tiro na cabeça, um homem pardo. Eu falei, é o meu irmão, ele tem 39 anos, expliquei que a situação que o Albert tentou transferir ele para lá foi por causa de uma tomografia. E chegando lá, a ambulância parou do lado de fora. Meu irmão não entrou no hospital, não teve atendimento lá. Inclusive eu fui na ambulância que atendeu meu irmão, pedi para falar com o enfermeiro. Um dos enfermeiros entrou e mandaram meu irmão de volta pro Albert Schweitzer. Chegando lá, a gente ficou sem notícia. Eu tentando notícia, tentando ajuda. Aí fomos até Unir, eu e o policial que atendeu a ocorrência do meu irmão, e fiquei por volta de 5 a 10 minutos chamando lá na porta do Unir que fazia a regulação. Aí uma menina veio, atendeu a gente, explicou que como o Albert Schweitzer era um hospital municipal e a regulação que eles iriam tentar seria para um estadual, não dependia somente deles. Então pediram para que eu aguardasse lá fora, que a equipe médica iria me dar informações. Eu falei, mas meu irmão está sangrando, ele vai morrer em cima da maca, vocês não vão fazer nada. Pede para alguém tentar o mais rápido possível. Aí me pediram para que eu me retirasse, fiquei lá fora. Aí, quando foi próximo de 5 da manhã, a médica pediu para o policial me buscar do lado de fora e queria conversar comigo na sala dela. Ficou eu, ela, o policial e mais 2 pessoas. Ela me explicou toda a dinâmica e, inclusive, o que me deixou com muita revolta foi ela dizer que negaram dar entrada no meu irmão no Getúlio Vargas. Segundo as palavras da chefe do plantão, ela falou, eles que não quiseram dar entrada no seu irmão lá. Não era para ter mandado ele de volta para cá e ela usou até esse termo, eles não quiseram segurar o pepino. Porque a vida do seu irmão era a prioridade. Ela falou comigo, a vida dele é a prioridade. Se de repente eles tivessem, algum neuro tivesse avaliado ele lá e dado algum diagnóstico na hora, tentasse fazer uma cirurgia nele, ele teria até a chance de se salvar. A situação dele foi muito grave, ela falou comigo. Eu entendo que ela fez o possível, ela foi muito solícita quando eu pedi para conversar com ela. Só que ela deixou bem claro que o Getúlio Vargas mandou de volta e não atenderam meu irmão lá, Isabela. Olha, vou fazer o seguinte com você. Eu tô aqui conversando com o Carlos. Jackson, daqui a pouco você volta, Jackson. E a gente vai trazer, porque são 2 denúncias aí, tá? É um esculacho isso, uma tortura com a família até receber 6 horas. Receber e vai pra lá e vai pra cá, um tiro na cabeça, sangrando. Seu irmão foi um guerreiro. Porque daí são 2 investigações paralelas. Uma o crime,
A outra, se isso é causa de, no mínimo, omissão de socorro, claro, de você fazer uma transferência de alguém em estado de luta contra a vida, de tiro na cabeça, a gente está averiguando algumas coisas aqui, eu volto com vocês daqui a pouquinho, inclusive com a reportagem completa, tá? Estava trabalhando no momento, estava pegando uma corrida, até o que a gente sabe, até o momento é que foi uma tentativa de assalto, e eu não sei se ocorreu dele fazer algum movimento, ao ter assustado o marginal, e ele acabou baleando meu irmão. O desabafo é do irmão da vítima. Abalado, ele busca explicações para entender o motivo de tanta violência. Sempre trabalhou direito, é honesto, tem comunhão com Deus, e aí foi acontecer esse tipo de coisa logo com ele. Wagner Santos Ferreira, de 39 anos, estava trabalhando como motorista de aplicativo quando foi surpreendido por criminosos. Por volta das 8 horas da noite, Wagner saiu de casa em Deodoro, na zona oeste do Rio, para trabalhar. Testemunhas contaram que ele foi visto na rua Júlio de Melo, em Senador Camará, quando ouviram o som de tiros e 2 homens saindo correndo do carro dele após os disparos. Ele estava numa corrida, parecia que os 2 rapazes estavam dentro do carro, um no banco de trás, um no banco da frente, e foi esse que estava no banco da frente que efetuou o disparo no meu irmão. E correram depois para a comunidade da Vila Aliança. Vila Aliança é uma comunidade controlada por traficantes do 3º Comando Puro. A dupla levou a carteira e deixou o celular da vítima no painel do carro, que já passou por uma perícia. Wagner foi levado para o hospital e não resistiu. Como o peso dele era elevado, eles tentaram fazer a tomografia que, segundo ela me informou, não teve condições. Ele ficou na maca aqui, na sala vermelha, até conseguir uma vaga no Getúlio Vargas. Ela me informou que lá no Getúlio Vargas, o chefe do plantão não quis dar entrada nele, se negou a dar entrada nele e mandar ele para cá de volta. E que talvez, se tivessem tentado fazer a cirurgia lá mesmo, quando transferiram para lá, ele teria uma chance de sobreviver após a cirurgia. Wagner era eletricista. Trabalhava como motorista de aplicativo há 5 anos. O sonho de ser empresário ficou no meio do caminho por causa da violência. Vai ficar na nossa memória, né? O sorriso dele aqui de ontem, o carinho, a alegria que ele contagiava todos nós aqui do bairro. É muito triste isso. Uma pessoa nova, saudável, cheia de vida, foi assassinada assim, cruelmente, né? Covardemente. Gente, eu só quero falar aqui, primeiro o seguinte, a gente está tentando a investigação, o contato que o Jackson está tentando buscar. O Wagner, ontem, ele sai de casa para fazer um treino funcional antes de pegar para sentar e ficar ao volante por mais de 12 horas. Essa era a média dele. Buscando o sonho de ter mais uma vez o emprego, fazendo cursos profissionalizantes. Estava na luta. Trabalhador, né? Trabalhador, na luta. Pegava, segundo o irmão, que já trabalhou de aplicativo, 10 horas da noite para tentar pegar, porque é chamado um precinho mais caro, um momento mais caro. Não evitava zonas de confronto para conseguir também ali a localidade. A chamada é feita por uma coisa em que ele buscou. O irmão falou, eu tentei alertar, não pega pedido de homens. O pedido era de uma conta de uma mulher, mas que pode ter sido feito por meio dessa conta de um aplicativo de uma mulher, porque se eu pedir aqui, você lá embaixo entrar, e eles falaram, Isabelle, você vai entrar e o cara vai entrar e falar, foi a Isabelle que me pediu, eu posso pedir. Tem que investigar isso aí, né? Muito bem investigado. Então tem que ser investigado. Alguém falou comigo? Ah, tá, porque tava no botão errado. Vamos lá, Jackson tá ao vivo de novo? Ô, Jackson, você com seus contatos com a polícia, agora falando diretamente da investigação, o que a polícia tem de informação em relação aos assassinos do Wagner? Porque são assassinos cruéis, né? Pode não ser a base, mas a base do aplicativo, que é uma mulher, mas pode ter entrado 2 homens dentro do carro, que é a suspeita que 2 homens teriam atirado nele, né, ô Jackson? O que você já tem pra gente? Isabelle, segundo fontes, a primeira dinâmica é a seguinte. Um homem teria sentado ao lado dele, do motorista, né, do Wagner, e um outro atrás. A outra informação é que eles correram para a Vila Aliança, ou seja, segundo a polícia,
acredito que eles fazem parte ali do tráfico de drogas também, porque ninguém vai entrar num território onde não conheça, é o primeiro ponto. E depois, essa mulher que solicitou a corrida é a peça-chave. Ela será intimada a prestar depoimento e depois informar o porquê e para quem ela solicitou esta corrida. Agora, com relação ao Wagner, ele nasceu aqui em Deodoro, ele foi nascido e criado aqui, jogava bola nesse campo de futebol e ontem à noite estava treinando também, tentando emagrecer e também estudou nessa escola Mostra Pedro Morta, tá? Você vê essa escola aqui, por exemplo, nascido e criado nessa escola aqui também. Todos estão muito abalados. Vou até falar com um primo dele que ontem à noite foi uma despedida. O Nilson nem imaginava que isso fosse acontecer. 8 horas da noite, estava treinando com você ali nesse momento. Se despediram, né? Muito alegre, muito feliz, né? Sim, ontem à noite, por volta de umas 8 e pouca, o pessoal estava fazendo um exercício funcional aqui no campo. E ele chegou, eu até brinquei com ele. Ele chegou cheiroso, exalando perfume. Eu falei, que isso, Wagner? Vai namorar? Tá cheiroso? É ele, que nada, primo. Eu vou trabalhar. Preciso trabalhar, eu tenho minha meta a bater, quero abrir minha hamburgueria. Eu preciso trabalhar. Logo em seguida, pessoal, cada um foi a destino. E eu fui para casa. Aí na madrugada meu primo me ligou, eu não atendi, estava dormindo. De manhã, me deparei com essa notícia triste. Esse assassinato aí, foi covardemente assassinado por duas pessoas que a gente nem sabe quem é ainda. E está havendo investigação. O curioso disso é que uma mulher chamada Sabrina, que pediu a corrida, e embarcaram 2 homens. Então quem são esses homens? Quem é a Sabrina? A gente tem que investigar. Então a gente está chamando a imprensa para que a gente saiba o poder que vocês têm para nos ajudar de alguma forma e tentar rapidamente tirar esses 2 bandidos de circulação. Isabelle Benito. Olha, Nilson, a gente está aqui ouvindo, primeiro que vocês são muito parecidos todos, vocês, o irmão e tudo mais. A gente imagina a dor que deve estar, eu vi a imagem, muito forte, muito pesada a dor da imagem, mas assim, são 2 coisas. Primeiro, você falou uma coisa certa que a gente parou para pensar. Quem é essa mulher? Quem é Sabrina? Quem é Sabrina? Se eles invadiram a conta da Sabrina, eu nunca vi. Mas Sabrina se chamou e não estava presente? Quem são essas pessoas que entraram? Porque são essas pessoas que a polícia tem que chegar. Segundo ponto, vou trazer aqui o Carlos Augusto, que é o ponto de 6 horas, em que a médica fala, o irmão dele falou pra gente, pô, eles não quiseram pegar esse pepino. Se for comprovado, são 2 investigações. Para quem não tá chegando agora e pegando a informação, o Wagner, ele é assassinado durante uma corrida, que tem que saber o que aconteceu e a covardia de bandidos que tentam assaltam e atiram por nada mesmo. Segundo ponto, ele chega com vida, transferem ele porque ele é obeso, transferem ele para um local para fazer uma tomografia, ele ainda vivo. São 6 horas, ele ainda vivo, com um tiro na cabeça, sangrando. O irmão acompanha esse desespero, transferem, autorizam, chega lá, o hospital fala, não vamos receber, porque não temos também o equipamento. Se isso for comprovado, são 2 investigações. E essa segunda investigação que você falou, ela se resume a 2 perguntas. A primeira, se por acaso realmente eles faltaram com o socorro, e aí o irmão falou naquela hora, Isabelle, que quando a moça informou ele, salvo engano foi uma médica, informou ele sobre isso, que lá não quiseram recebê-lo, foi na frente de um policial, ou seja, há testemunhas, que não é uma palavra contra a outra, a médica falou, a responsável lá falou, olha só, o seu irmão lá falaram que não iam segurar aquele pepino, lembra que ele falou? Foi isso que ele falou. E a segunda pergunta em relação à sua missão de socorro, se ele faleceu, mesmo que tivesse sido prestado socorro, ele faleceria da mesma forma? Ou não? Se prestassem socorro, ele não teria morrido. Aí exatamente. Muda o esquema. Exatamente. Então, assim, são 2 perguntas que se faz nessa segunda investigação. Jackson Silva, então tá comprovado que a chamada é dessa conta dessa Sabrina, da plataforma de aplicativo, mas quem entra no carro com o Wagner são 2 homens. A minha pergunta agora, quanto tempo já se sabe deles percorrerem até o Wagner ser assassinado, tomar os tiros lá em Senador Camará? Já tem essa distância? Tem sim, Isabelle, foram 7 minutos aproximadamente, não é isso? Não, foram 27 minutos num percurso que pode ser feito ali em torno de 12 minutos. Foram a distância de 6 quilômetros, mais ou menos. Então, para um horário ali de 10 horas da noite, pouco trânsito, um local meio deserto,
a pessoa não faz em 27 minutos. Então foi um tempo bem longo percorrido. Creio eu, né? De repente estavam com ele dentro do carro, a gente ainda não teve acesso à conta dele para saber se mexeram, se fizeram, tudo mais. Aí vai ficar a cargo da justiça, né? Olha, Isabelle, conversando com parentes e amigos, eles falaram que o Wagner estava muito nervoso. Queria sair já, parar de ser motorista de aplicativo, estava muito nervoso, né? Ele já estava realmente querendo sair disso, porque estava revoltado com a violência no Rio de Janeiro. Até falou isso com os primos também. Eu quero sair, não quero ser assaltado. Há 2 meses ele reagiu a um assalto, ele quase atropelou o bandido, isso foi há 2 meses mais ou menos. Então ele relembrou esse fato ontem para os primos e queria realmente sair. Só que, segundo alguns primos da vítima, eles acreditam que o Wagner teria reagido. Tá? Porque os 2 homens obrigando ele, talvez tenham obrigado ele a entregar o carro ou então liberar o dinheiro no aplicativo, né, do banco. Ele não quis, então nessa discussão pode ser que o bandido tenha atirado contra ele durante esse momento tão terrível, Isabelle Benito. A gente falar aqui vai parecer especulação, mas o Nilson traz agora a informação que eu acho que a polícia vai investigar. Pode ser isso, com o histórico dele não suportar mais, ter medo de ter reagido. Mas você fala um dado importante que eu pensei aqui, por isso eu perguntei a distância. Do local ali, são no mínimo 7 minutos, que é muito próximo de onde ele pega, até onde ele é baleado. Num 10 horas da noite, ele faria muito mais rápido. O que acontece devido a outros motoristas de aplicativos que já fizeram a denúncia? De que esses bandidos entram, são de facções criminosas, eles entram por meio de aplicativo e obrigam o motorista a ficar sendo motorista de assalto, drive-thru na rua. Então já aconteceu por isso essa distância. Jackson, deixa ele só me ouvir um pouquinho. Deixa eu falar aqui, porque isso é plausível. O que acontece? Vários motoristas já fizeram essa denúncia, eu já coloquei no ar pessoas de costas, em que o que bate com a história de você falar que ele fica mais de 20 minutos num trajeto curto, que ele faz um trajeto mais longo, porque esses motoristas, muitas vezes, são obrigados. A gente viu o taxista que o cara usava lá para chavar e que era mas que entra nos aplicativos, olham pessoas na rua e falam, para que a gente vai assaltar. Você imagina o medo do Wagner, da polícia bater com ele e achar que ele também era dessa parte. Então também pode ter essa investigação. Então eu faço um apelo à audiência do SBT Rio, se você nesse trajeto que aconteceu isso, você foi assaltado, procura a delegacia. Porque o cara que porque eles fazem isso. Dirige aí, motorista, desce, olha a pessoa, é mulher, pega o celular, desce e volta pro carro. Eles poderiam, por isso, todo esse tempo, até senador Camará. O Wagner pode ter desesperado e falar, cara, eu não aguento mais. Se a polícia bater de frente, eu vou tomar bala igual vocês. Entendeu? Então, há 2 possibilidades. Ele não suportar, ter dado alguma coisa, ele ter sido... Ou, pelo que você está falando e pelo que eu pensei, o trajeto é muito curto. Ele levou muito tempo. Eles podem ter usado o Wagner para ser motorista daqueles estica que eles dão na rua para roubar os outros. E chegou uma hora que o Wagner falou, cara, eu não vou fazer mais isso. Os caras falaram, eu não vou fazer. A polícia vai investigar. E pelo tempo e pelo que aconteceu, por denúncias que estão acontecendo de motoristas, que eu estou sendo a porta-voz deles, isso pode ter acontecido. Então o Wagner pode ter sido vítima depois de não suportar ser motorista de vagabundo que estava assaltando os outros na rua. Então quem tiver sido assaltado nesse trecho, por volta das 10 horas da noite até 10h40, procure a polícia que pode ter sido assaltado pelos assassinos do Wagner, gente. É isso aí, também é uma linha. Nilson, obrigada pelas informações. Jackson Silva, obrigada pelas informações. A gente tem todas as possibilidades, agora é esperar a investigação.